Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Muito bem, boa tarde para o senhor, para a senhora, eu, Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo CT, para apresentar o Clique Jornal. Falar de cinema brasileiro de produção nacional, regional e produção estadual também. O cineasta Sérgio Ponti está conosco aqui para dar uma boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Shirley. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Internautas, ouvintes, Internautas, ouvintes, né? A escuta é muito importante, né? A escuta é... Escutar, né? A gente é sempre um aprendizado, né? Que as pessoas gostam mais de falar, né? Sim. Hoje se fala muito, né? Ô, Sérgio, o rádio hoje chegou aonde todos esperávamos um dia... de ser ouvido a todo tempo, o tempo todo, em qualquer lugar do mundo? Você imagina isso? Eu acho, claro. Eu acho que existe um processo evolutivo, né? Uhum. Nas coisas do mundo, né? Então eu acho que também a tecnologia ela faz parte disso. Ela vai sofrendo também, vai se ampliando nessas possibilidades comunicativas, né? Eu acredito muito nisso. Agora, o cinema, ele chegou a esse ponto, porque o rádio hoje, ele já está na internet, você ouve o tempo todo. Você como cineasta, imagina que o cinema também pode aproveitar dessa tecnologia e ter cinema na internet o tempo todo? Eu acho... Isso já vem acontecendo cada vez mais, né Paulo? Só que recentemente eu estava assistindo uma entrevista com o Sebastião Salgado e ele estava fazendo um pouco a diferença entre a fotografia e a imagem, né? Uhum. Né? Que a fotografia é uma coisa mais aprofundada, né? Que tem todo um processo, tem todo um mecanismo estético que é muito mais profundo, né? E o que se tem muito hoje, segundo ele, é muita imagem, né? A fotografia ela já vai para um campo que se aproxima possivelmente de uma obra de arte, sabe? Que são acontecimentos mais raros de acontecer em todas as linguagens, né, artísticas. Então, ele fotografa, ele captura aquele momento, né? Uma imagem, ela pode... ela é estática, né? Sim, é interessante isso porque, fazendo essa relação, né, é uma coisa que eu reflito bastante, sobre o cinema e a fotografia, né? O cinema tem um processo mais lento, mais racional, né? A fotografia já vai para um lado mais, né, apaixonante mesmo, do instinto, daquele momento, né? Uhum. Trabalha muito com esse lado da percepção, né, do instante, né? Você sabe, porque eu te falo do cinema na internet, porque veio aqui um documentário pra gente da Oficina da NET, que você pode entrar na internet e ver. E aí fala o seguinte, para as pessoas, para os internautas, poder conferir um projeto inovador no qual o filme se passa no Skype e no YouTube também. Então, é um filme, no Oficina da NET. Pela internet, e diz o seguinte: se você tem mais de 20 anos, então deve se lembrar do frisson causado pelo filme A Bruxa de Blair, e logo após o seu lançamento. E naquele tempo a internet ainda era muito incipiente, e a barreira entre o que era verdade, que era spam, mentira, hoax, era muito fina. E tem aí esse filme, é o Aruba The Happy Island, que ele está se passando totalmente na internet. É uma forma
de já poder passar o cinema para frente. Mudou-se os conceitos do próprio cinema, né? Sim. Eu acho que a gente vive numa era da imagem, né? Eu acho que o nosso momento atual, a imagem é muito predominante, né? Ela faz parte do nosso dia a dia e ela determina os nossos comportamentos, né, Paulo? Né? A gente está todo momento conversando com a imagem. E então ela está mais difundida mesmo. Né? Esse filme, por exemplo, que a gente está te citando aqui, que até passa para os outros internautas, que é da Oficina da NET, fala de um enredo de um filme que ele gira em torno de uma turma de amigos que, assim como a maioria dos jovens, registra todos os seus momentos e expõe nas redes sociais. Um desses encontros dos amigos, numa festa, uma das garotas, ela acaba bebendo demais, tem momentos íntimos e vexatórios vazados na internet. Daí, como consequência, né, ela acaba se matando. É o primeiro filme de terror na internet. Então, na comemoração de 1 ano do suicídio dessa moça, um contato desconhecido e tal, surge no vídeo, o chamado grupo de amigos e tal. É uma história interessante. Agora, você como criador, o que você acha disso? Um filme feito exatamente baseado nas redes sociais? Eu acho ótimo e possível, né? Inclusive de ser um grande filme né? O artista ele sempre busca, de certa maneira, a obra de arte, né? Eu acho que o artista está nessa busca, né? Vamos dizer que faça parte um pouco da utopia do artista, né? Essa busca pela obra de arte, né? E sem dúvida que o fato relatado pelo Paulinho, ele descreve a realidade, né? Na verdade é a arte imitando a vida, né? Porque isso aí é um acontecimento que a gente tem visto cotidianamente, né? Pessoas que gravam, depois jogam na internet, tem uma similaridade com a nossa realidade, né? Ainda mais agora, né? Com o processo de internet, né? Então eu acho que você conseguir transportar a realidade de uma forma lúdica para o cinema, eu acho que é o que há. É onde quando as pessoas elas conseguem se ver naquela situação, ela colocar aquilo lá dentro de um ponto de vista humanizado, né? Que ela realmente existe. Né? Sim. A imagem hoje, porque acaba se tornando, né, Shirley, de certa forma, uma crônica, né, visual. Isso. Né? É uma crônica. O acesso tá mais amplo, né? Há muitas pessoas, tem os canais, né? Dentre eles o Facebook, eu acho que é um canal muito predominante, né? Aqui entre a gente, no Brasil. E tem muitas camadas também, né? Acho que tem muitas camadas estéticas. Você pode fazer porque você reconta de certa forma a partir da arte, né? Isso. E como você vai recontar, eu gosto muito da possibilidade dessa busca de recontar com a sensibilidade. Né? Interessante. A gente tem um olhar sobre o mundo e a gente tem que captar esse fio da intuição, que é o nosso olhar sobre as coisas, e relatar a realidade a partir disso, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque o relato ele é diferente, né? Por exemplo, se você pega uma realidade e transporta ela exatamente tal como ela é, muitas vezes não vai ter aquela graça do cinema, né? Como acontece mesmo, quando eles vão relatar uma história de vida, a gente vê que eles colocam alguns enredos ali para dar uma incrementada, né? Quando você lê um livro também, eles transportam esse livro para o cinema, audiovisual, então você tem uma diferença de você fazer essa adaptação. Então, é claro, ele tem que trazer novos elementos, porque senão eu acho que fica sem graça, né? Não atrai, né? Sim, tem todo um enredo, né? Tem toda uma fábula, né? Que é para ser contada, né? Olha, por falar em fábula, o João Matador de Cobras, ele não é um filme ecologicamente incorreto no nome? Por quê? Incorreto no nome ecológico. Matador de Cobras? O Matador. Mas quando eu fiz o João Matador, é importante dizer isso, o João Matador ele parte de uma memória, né? E eu simplesmente quis contar uma memória que eu presenciei, né? Contou a história do João. Contei a história do João. Do João, que né? o apelido dele era o Matador de Cobras. Compartilhada. Eu parti porque aí a questão da fábula, eu parti de uma memória pessoal
E dessa memória, ela se tornou um outro lugar, mas é um lugar da ficção, né? Mas que tem um fio de plena relação com a Aliás, com a vida, né? Para nós, os machos, né, macho até o osso, a gente tem aquela uma de eu mato a cobra e mostro o pau, né, que matou a cobra. No Brasil tem essa coisa até do ecologicamente incorreto, mas é o certo, como o macho que é macho não come mel, masca abelha nos dentes, né? Então, quer dizer, matar uma abelhinha já é alguma coisa que ecologicamente não corresponde à realidade de hoje. Sim, não, e eu sou super sensível, né? Assim, eu já cometi um extermínio de baratas, eu confesso. Sabe, num dia forte de chuva, eu inundei todas, né? Que tentaram correr para dentro de casa e... Sai para lá, né, sai para lá. Eu exterminei várias, né? Elas não, mas morreram afogadas? Morreram afogadas. É porque esse Mas- bicho é mas difícil de morrem, morrer, hein? Morreram Morrem afogadas. mesmo? Ou fingiram, né? Porque a barata Fingiram. é inteligentinha, né? Dizem que a barata ela sobrevive um mês sem cabeça. Um mês. Um mês sem cabeça. Que isso? O brasileiro está sobrevivendo mais tempo, né? A Brincadeira. gente já está há 2 anos já, sem cabeça, sobrevivendo. Ô Sérgio, você é um cineasta, que tipo de cineasta é você? Assim, olha, eu sou do tipo que gosto mais de tal coisa. Qual é a performance do Sérgio Ponti? É que eu fico, é muito difícil às vezes, porque essas rotulações, né? Que pô, eu sou cineasta, mas eu mexo com teatro, né? Eu mexo com música, né? Então eu mexo com criação em várias linguagens, né? Sempre na direção? Você nunca atua? Atuo também? Atuo, tanto é que eu Está atuando atualmente? Estou no processo de criação de um trabalho pessoal, que é uma performance, é um solo teatral em torno de um capítulo da obra do Machado de Assis. Que maravilha! Né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Você vai encenar memórias? Eu vou apresentar, né? Eu estou no processo de criação para apresentar esse solo, né? Quer dizer, você atua, você dirige e faz a contra-regra também? Eu toco, eu canto, isso me alimenta, né? Então eu faço isso com muito amor. Seria como é que se fala no rádio? O cara não é autodidata, não. Tem um outro nome que eu vou saber. Uma pessoa que faz de tudo, Chile. Polivalente. Polivalente. Costumam falar também multifacetado, né? Multimídia, né? Mas eu acho que eu ainda não encontrei essa classificação. Eu gosto mais do fazedor, né, que trabalha com a criação, né, com a arte. Porque a arte é esse campo muito das possibilidades do dizer, né? Com as possibilidades do dizer a partir da estética, né? Comunicar, né? Sim, a partir desse campo, né, que é mais estético, né, que vai para a alegoria, vai para a metafísica, né? Trabalha com essas possibilidades da linguagem. Que maravilha. Né? Bom, legal. Então é um diretor polivalente. Aí é você que está dizendo, Paulo. É porque tem que rotular porque você faz de tudo, né? Não, tem coisas que eu não faço também, né? Faço algumas coisas, né? Eu burilo ali com algumas linguagens. Agora, tem mercado para o artista aqui no Vale do Paraíba? Tem, você consegue, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco, eu acho, né? Que a arte é sempre uma questão, né? Se você olhar um pouco para a história da arte, né? E de grandes pintores, né? De artistas assim no decorrer da história, você percebe que a arte ela sempre tem um embate, né? Com esse lado da sobrevivência, que é sempre um ponto nevrálgico, vamos dizer assim, né? Na discussão da arte. A arte no mundo, né? Coisa boa. Bom, Sérgio Ponti, ele é cineasta, uma das obras mais conhecidas, pelo menos que se tem ideia, é o João Matador de Cobras. Matador de Cobras. Ele se popularizou por quê? Você foi rede social, foi o rádio, foi o momento? O Matador, porque ele se popularizou, acho que ele vem se popularizando, né? Porque, e outra, quando fala do Sérgio Ponti,
o do João Matador de Cobras, e definitivamente já mostra você como produtor. Sim. Que você é mais conhecido como diretor do filme João Matador de Cobras que o próprio... É o Lourenço Pereira, que fez o João. Quer dizer, o Lourenço Pereira, que é o ator, e você é mais conhecido do que ele. Sim, porque eu acho que é encabeçado por mim todo esse trabalho, né? Eu produzi, eu roteirizei, né? E não atuou? Não, eu não atuei. Então, eu já atuei em outros curtas-metragens, mas nesse filme não, né? E dizendo que o Lourenço atuou magnificamente. Sim, uma performance perfeita. Então a gente fala já do... É Lourenço, o que é o nome dele? Lourenço Pereira. Lourenço Pereira, o João Matador de Cobras. Mas definitivamente o Sérgio Ponti conseguiu destaque em cima dessa obra, de um nome fácil de ser degustado como um cineasta do Vale do Paraíba. Um instante só, o Clique Jornal volta já aqui na Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A Rádio CT ela é mantida pelo SINDI-CT e a presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário, nosso diretor de comunicação, Gino Genaro, e a diretora a editorialista, a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Apenas um lembrete para você que nos ouve em qualquer parte do país, mas em especial aqui no Vale do Paraíba. A prefeitura aqui de São José dos Campos está com cursos de qualificação gratuita. Então, atenção, técnica básica de gastronomia, o curso é gratuito. Cuidador de idosos, curso gratuito. Manicure e pedicure, cursos gratuito. Inglês básico, My Boy, o curso é gratuito. Design de sobrancelhas, curso gratuito. Básico de maquiagem, isso é bom para você que trabalha com teatro.
e técnicas de depilação, curso gratuito e gastronomia de bares e restaurantes. Todos esses cursos na Casa do Trabalhador, e basta você entrar na internet no www.sjc.sp.gov.br/qualifica. Em outras palavras, entre no Google, digita lá Prefeitura de São José, cursos gratuitos, fica bem mais fácil, não é, Shirley? Bacana, Paulinho. E lembrando que quem vai fazer um curso para cuidador de idosos tem que gostar de idoso, né? Tem que gostar de cuidar de pessoas. O primeiro passo é esse. Às vezes a pessoa vai lá, faz um curso, depois não tem paciência, né? É igual cuidar de criança, né? Até porque os trabalhar numa ossos creche, são tem que fracos gostar. também. E a paciência de um idoso, eu sei disso, porque eu já estou com quase 51, a paciência, por mais que a gente ainda vai demorar um pouquinho. tente, ela não chega, acaba a paciência. Mas é interessante que você falando, eu tenho uma avó ela está com 90 anos. Poxa. Almezina, o nome dela. Almezina. Isso. E assim, o convívio, ele me leva a uma reflexão sobre o tempo, né? Inevitavelmente, né? Lógico. Mas o tempo, porque a gente tem esse tempo acelerado, essa ansiedade, né? E a conversa com o idoso, você tem que se abrir a um outro tempo, porque ele já está num outro tempo e ele estabelece um outro tempo, né? Então, ele exercita muito isso. Que coisa. Né? E é legal conversar com uma pessoa que é idosa, porque ela tem muita história para contar. Sim, ela viveu um tempo diferente do nosso, né? Isso é mágico, né? É muito bacana. Olha, e tem pouca paciência mesmo, né? Aliás, aproveitando, eu poderia, já que você fala na questão da história, Shirley, ler um curto escrito do Eduardo Galeano. Com certeza. Eduardo Galeano, Grande o uruguaio, né? Isso, que hoje partiu para outros, né, para outros ventos, aí outras dimensões, né? Novos objetivos. Que bom que a vida tem outras dimensões, Olha né? aí, o Eduardo que é fã disso. Lembrando que o Eduardo Galeano é o escritor uruguaio que lutava contra um câncer, né? E que escreveu As Veias Abertas da América Latina. América Latina. É a obra pop dele, né? É a mais conhecida, né? Que depois de um tempo, inclusive, ele, né, pelo que eu andei lendo, ele próprio começou, porque a gente escreve uma coisa numa determinada época e depois, né, com o passar do tempo, a gente vai reavaliando aquilo, né, a partir de um outro olhar da maturidade, né? Mas tem uma frase curta dele que é assim, e que tem a ver com essa coisa da história que a gente trouxe. O que diz? Onde ele diz o seguinte: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Que lindo! Maravilha, né? Boa. E eu acho que isso diz muito sobre a utopia, né, do Eduardo Galeano, né? Verdade. O sentido do humano, do homem no mundo, né? No mundo com toda essa estrutura, né, capitalista, né, e toda essa engrenagem, né, a qual a gente está inserido, né? Não, sem dúvida. E ele colocou essa frase mais nível filosófico, né? Mas ele era um grande jornalista, né? As Veias Abertas da América Latina foi fruto de uma pesquisa muito grande que ele fez em todos os países da América Latina, que sofreu o mesmo problema, né? Que foi invadido por outras ideologias, por expansionistas ideológicos aí, né? O uruguaio é do Pepe? Do Mujica. Do Pepe Mujica? O Mujica é ótimo, né? Eu acho ele... Mas se tornou senador da República, né? Agora, o Mujica. O Pepe. Não sei. Não foi eleito? Tá no Senado também agora. Deixou de ser. Vamos saber isso. Ele deixou de ser presidente, né? Parece que foi pro Senado. Eu fui pro Uruguai. Lá o pessoal adora ele. Lá o taxista falava o nome dele, o cara já não, ele é um zoeiro, ele é um brincalhão. O pessoal falava do Mujica com carinho, né? Ai, que endurecer sempre della ternura. Sim, eu acho que para mim tem a beleza da simplicidade, assim, né? Verdade, Pepe. Uma coisa que a gente às vezes precisa muito, né, reconectar-se, né? Sempre, né? A simplicidade das coisas, né? Senão a gente fica muito fora de nós mesmos. Coisa linda. Olha, os cientistas nos dizem que fomos feitos de átomo.
Sim. Mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Que maravilha. Olha, segundo o jornal uruguaio El País, o Eduardo Galeano, ele faleceu na manhã desta segunda-feira em Montevidéu. É o escritor Eduardo Galeano, que morreu aos 74 anos de idade, e de acordo com esse jornal, ele é o autor, quer dizer, não só de acordo com o jornal, mas todos nós sabemos que ele é autor de As Veias Abertas da América Latina. Um poeta, né? É um verdadeiro poeta, não é? E podemos daqui a pouco, inclusive, trazer aqui um trecho, o Eduardo acho que já preparou aqui, alguma palavra do Eduardo Galeano, de câncer, né? Recebe a notícia na manhã desta segunda-feira da morte do escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano. Aumenta. Uma perda muito grande para o debate público na América Latina, por conta de todo o esforço que o Galeano fez para publicizar a história do nosso continente para pessoas de diferentes cidades e de diferentes escolaridades. Sem dúvida, o livro mais importante dele é As Veias Abertas da América Latina. É um livro que reinterpreta a história da América Latina, tratando de como o nosso continente se relacionou com a Europa e com o resto do mundo. E é um livro acessível tanto para jovens, quanto para jornalistas, quanto para políticos, e é por isso que foi muito, muito lido e continua sendo uma grande referência ainda para leitores, continua vendendo muito, continua sendo sempre muito citado. Então, por isso é uma perda muito grande para o nosso debate público na América do Sul e na América Latina, a morte do Eduardo Galeano. Muito bem, tá aí. E você tem um livro aí do Veias Abertas, algumas frases? Eu trouxe um livro aqui, chamado De Pernas pro Ar. Dele? A Escola do Mundo ao Avesso. Tem alguns trechos? Olha, então, não é só os Veias Abertas, também é o De Pernas pro Ar, a Escola... A Escola do Mundo ao Avesso. Sérgio Ponti, por favor. Que aí tem uma coisa da nossa realidade que são as contradições, né? A vida é feita de contradições, né? Muitas, né? E eu sinto isso na obra do Galeano. Tem uma aqui que se chama Vitrinas, onde ele diz o seguinte: brinquedos para eles, Rambos, Robocops, ninjas, Batmans, monstros, metralhadoras, pistolas, tanques, automóveis, motocicletas, caminhões, aviões, naves espaciais. Brinquedos para elas, Barbies, raids, tábuas de passar, cozinhas, liquidificadores, lava-roupas, televisores, bebês, berços, mamadeiras, batons, rolos, cosméticos, espelhos. Ai, que vida triste das meninas. Mas no final tem a vaidade, né, feminina. Eduardo Galeano. Olha só. Para os homens, Rambo, Robocop, ninja, Batmans, monstros, metralhadoras, pistolas, tanques, automóveis, motocicletas, caminhões, aviões, naves espaciais. Tá vendo que os homens têm a vida mais agitada, né? São os desbravadores. Não, pior que quando eu era criança, eu não era negócio de Barbie, não. Eu brincava na rua com a molecada. Sim, mas isso... Não, eu adorava jogar futebol, né? E eu jogava muito bem futebol, hein? Então. Eu jogava muito bem, que o futebol, inclusive, é uma coisa... né? O futebol foi talvez o meu primeiro grande sonho, né? E a minha primeira grande desilusão, né? Quando eu não consegui ser jogador de futebol, né? Você sabe que o Galeano também tinha um sonho de ser jogador de futebol? Ele gostava muito de futebol. Eu peguei a biografia dele aqui para dar uma olhadinha, tá justamente falando isso. O sonho de todo menino é ser jogador de futebol, caminhoneiro e bombeiro, né? Não sabia. Esse é o sonho de todo menino, de ser jogador de futebol, caminhoneiro e bombeiro. O futebol, ele está muito presente, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Eu era muito do futebol de rua de terra, né? Campinho, essa coisa mais da periferia mesmo, né? Porque eu venho muito da periferia, né? Então tinha muito esse sabor, né, de jogar, chovia, terra molhada, sabe? Jogar bola debaixo da chuva, né? E aí os moradores saíam para
das suas casas para ficar assistindo a partida de futebol no final da tarde, sabe? Isso era um encontro. Era muito gostoso. Então, para mim, o teatro, inclusive, né, já vem um pouco, a minha relação com o teatro já vem um pouco daí, né? Dessa relação de organizar uma partida de futebol, sabe? E promover um evento. Assim. Legal. E agora os meninos só ficam com o celular na mão, né? E as meninas também. E headphone, não é? Agora a orelhinha, tudo aí. Tem gente falando sozinho hoje, como um passe de mágica com aquele foninho no ouvido. É por isso que o Eduardo Galeano dizia que o corpo não é uma máquina, como nos diz a ciência, nem uma culpa, como nos fez crer a religião. O corpo é uma festa. Um breve intervalo e a gente volta já com o cineasta Sérgio Ponti, aqui na Rádio CT, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, e a presença do cineasta Sérgio Ponti, que já falou da internet, dos filmes da internet. Agora, Sérgio, eu gostaria até de citar aqui para você, porque com a evolução dos aparelhos celulares, os filmes gravados com a ajuda desses dispositivos acabaram se tornando comuns hoje em dia. Então, desde os clipes de música, os longas-metragens, os celulares de hoje, eles permitem de tudo e até mesmo editar no próprio aparelho. Estamos chegando aí ao momento do cinema ser a edição de um filme ser acessível a qualquer pessoa que tem uma boa ideia na cabeça e um bom celular no bolso? Sim. Eu acho que pode ser desde que eu acho que a mídia, né? Você pode utilizar a mídia a seu favor, né? Uhum. Depende de como você usa, né, as coisas. Mas o celular, ele trabalha com essa... Acho que a palavra para mim é criatividade. Eu acho que exercitar a criatividade, a intuição, sabe? O nosso olhar sobre o mundo e como a gente vê o mundo. E isso que é o que a gente pode tributar, de certa maneira, né, aos outros, né? Então, o celular ele é uma mídia que viabiliza
né, você utilizar a sua criatividade e o poder de comunicação que ela tem, né, sempre a favor do humano, a favor da vida, né? É porque antigamente, se for pensar assim, quem fazia cinema? Quem podia fazer uma filmagem? Até para fazer uma foto, você tinha que ter uma máquina fotográfica, não era tão barato, tão acessível. Sim, sim. Hoje em dia, todo mundo tem um celular. Talvez não tenha uma câmera melhor de todos para fazer uma filmagem. Mas, de todo modo, ele consegue fazer uma filmagem. Então, acho que é uma maneira de socializar. Sim. Todo mundo passa a ter acesso. E qualquer pessoa, ela pode dizer assim, um cineasta, né? Ela pode se dizer assim, eu posso filmar e fazer um pequeno material aqui, eu posso editar. Então, eu acho que o celular, de repente, é uma maneira de democratizar a arte também, né? Sim. E a gente vê até um cineasta aqui, não lembro o nome dele, Paulinho, aquele lá de Jacareí. Teve uma aqui, exatamente, eu não estou recordando. Eles fazem filme trash, que eles falam. O Vini Trash. O Vini Trash, isso. Jacareí. Então, ele faz filme, assim, só aquele filme trash mesmo. Sim. Mas é tudo baratinho, atores que são voluntários, tudo empresta casa, empresta estúdio, empresta espaço. Então, e eles fazem porque eles gostam. Aí eles colocam no YouTube, que também é gratuito, e oferecem um material lá que as pessoas podem acessar também, né, gratuitamente. Aliás, eu descobri agora em Jacareí, e até quero fazer, se possível, um dia, o curso de palhaço em Jacareí. Eles levam tão a sério. Você não precisa não, Paulinho. A arte. Brincadeira. Não, mas eu quero ter o diploma. Aí tem que fazer. O diploma de palhaço? O diploma de palhaço. Achei lindo. São 31 semanas para você fazer o curso de palhaço em Jacareí. Eles levam tão a sério essa questão. Tem que ter o dom, né? Tem que ter o dom, né? Então, mas eles levam muito a sério a arte em Jacareí. Não, eu gosto do palhaço, né? O palhaço é Chaplin, né? O palhaço é uma coisa muito nobre, né? Eu acho palhaço, a simplicidade do palhaço. É porque eu acho que tem uma questão muito, muito importante aí que quando a gente fala em arte, né? Eu acho que tem todos os públicos, sabe? Eu acho que quando você dá acesso, né? Quando a mídia está na mão de muitos, né? O acesso ele vai atender vários públicos com seus vários gostos e costumes, né? Seu jeito de ser, né? A arte já é uma discussão mais que vai, né, para um outro. A arte envolve uma entrega humana, né? É uma coisa mais profunda a arte, né? Então a arte não surge, não tá, ela está por aí, mas o acontecimento dela eu acho que para mim já é mais raro, talvez, né? Mas sobre o que a gente estava falando mesmo, Paulo? Do palhaço. Exatamente. Do palhaço, né? Exato. E o palhaço também, para mim, ele se aproxima disso. Né? O palhaço... a arte pura. O palhaço, eu acho que ele vai para um campo onde ele se mostra como ser humano. Né? Ele quebra muito, ele se utiliza da construção do palhaço dele para dizer sobre vamos dizer, uma palavra aqui, a Fabiana Monsalud, que é uma atriz, né, uma mulher de teatro, disse sobre a fragilidade do ator, sabe? O palhaço ele se põe na sua fragilidade, né, a partir da construção do seu palhaço. Eu penso que deve ser a coisa mais difícil de ser palhaço, é fazer rir, não é? Você ir trabalhar, bom, hoje eu tenho que fazer as pessoas darem gargalhada, é muito difícil isso, né? Já imaginou? Você chegar lá e tal, olha pra cara de todo mundo e... eu já fui em palhaço sem graça. Não, exatamente. E aí, se o palhaço for sem graça? Eu ri porque não tinha graça. E aí o pessoal tá gostando, tô abafando. Mas é difícil, mas tem que ter dom. Aí você toca num ponto que é muito interessante, que eu vou dizer que talvez seja uma das questões essenciais do teatro, por exemplo, né? Que é a tragicomédia. Né? Quer dizer, a tragicomédia ela está relacionada. Nós somos seres humanos, nós somos seres que carregamos a tragédia e a comédia na gente. Né? É a nossa condição, né? E a questão do riso, né? Eu tenho uma suspeita que o riso ele surge justamente do trágico, sabe? É o assombramento que a gente tem do trágico. É verdade.
que desencadeia o riso. As pegadinhas, né? Sabe, aquelas pegadinhas. O Sérgio definiu o riso, e essa é a tragédia mesmo. Quando eu vi o palhaço sem graça, para mim ficou engraçado aquilo lá. Sim. Olha, o Sérgio Ponti definiu a questão do riso. Ele surge do trágico. Porque quando alguém tropeça, você dá risada. Então, é uma definição. Quando a pessoa conta uma piada sem graça, aí você fala você assim, olha, putz, você ri da pessoa. Eu peço um vale. Olha, me dá um vale para mim. Quando a gente se sente desconcertado, né? O riso ele brota, se completa. Né? E o que desconcerta talvez seja as rasteiras da existência, sabe? Que é o rir de si mesmo, né? Onde ela coloca você, né, na sua condição, coloca você no seu lugar, né? Ô Sérgio Ponti, eu vou te falar alguns filmes aqui e o número de públicos. Eu gostaria que você, em algum momento, pudesse definir aqui o João Matador de Cobras. O Cinderela, o Trapalhão, do Adriano Stewart, 5 milhões de espectadores. Os Trapalhões na Serra Pelada, também 5. Os Saltimbancos Trapalhões, 5 também. Os Dois Filhos de Francisco, 5 milhões. O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, 5 milhões e 700 mil espectadores. A Dama do Lotação, 6 milhões de espectadores. Dona Flor e seus 2 maridos, 10 milhões. E Tropa de Elite 2, 11 milhões 146 mil 723 pagantes nos cinemas brasileiros. Com tantos milhões aqui, e o João Matador de Cobras, o que é que você remete para esse filme feito por você aqui em São José dos Campos e no Vale do Paraíba? O João Matador, atualmente eu estou enviando ele para o circuito de festivais, né? Então o João Matador já foi para o México, já foi para a Espanha, né? Ele tá dublado ou sem dublagem? Legendado, com legenda. Geralmente, cada festival tem o seu critério, né? Mas geralmente em inglês, né? Então ele está nesse processo, né? E é interessante que tudo tem um ritual, né? Então teve o ritual de pré-produção, de feitura do filme, depois de pós-produção, né? Depois, né, a estreia do filme, né? Lá na Vila das Flores, onde foi filmado, que foi um evento belíssimo. E agora ele está nesse processo de ser enviado para festivais, né? Então tem um ritual que me agrada, sabe? Participar desse processo, né? E depois o filme já não, quando o filme foi captado, ele já não era mais meu, né? O filme se torna, né? Domínio público. Ele se transporta, né? Ele vem da minha ideia, mas ele se transporta, né, para os ventos e ruas do mundo, né? Agora, a gente nota, eu citei aí na questão dos filmes de 5 milhões de espectadores e tal, e a gente nota que o Renato Aragão, ele emplacou vários filmes. Tem também a Princesa Xuxa e os Trapalhões, tem o Incrível Monstro Trapalhão, os Três Mosqueteiros Trapalhões, com 4 milhões de espectadores, Simbá, o Marujo Trapalhão, o Trapalhão no Planalto dos Macacos e os Vagabundos Trapalhões. E mais o Casamento dos Trapalhões, etc. O Renato Aragão, ele é um bom diretor de filme? Ele é um bom ator? O que é o Renato Aragão para o cinema? O Renato Aragão, eu sou de 79, né? Eu estou com 35 anos. Em algum momento o Renato Aragão, acho que ele fez parte, né, da nossa infância, né? Os Trapalhões, né? Eu me lembro que eu fui uma vez com o meu pai e meu irmão, a gente morava em São Bernardo do Campo, e a gente foi ver o Didi, o Mussum, o Dedé, né? O Zacarias. Nessa época, não, o Didi ele não estava junto com os outros, eles, né, nessa apresentação, foi num circo, né? Enfim, mas os Trapalhões fazem parte aí, né, da memória, né, de uma geração, né? E deve ter inspirado muita gente a seguir a carreira, a produzir. Eu acho que depois tem todo um processo, né, de cada um, que o Renato Aragão ficou muito na Globo, né, como o Roberto Carlos também ficou na Globo, né? Eu acho que eu queria ver eles mais em outros caminhos, como artistas, né,
talentosos que eles são, né, e não ficarem muito presos a esse... Mas aí, né, é o caminho de cada um, né? Bom, e o João Matador de Cobras, que você já mandou para o México, para os outros festivais, o que você espera de visualização? Paulo, sonho assim, sem limite. Não, isso eu quero... Aí não cabe a mim, né? Eu acho que eu simplesmente tenho que fazer a minha parte, né? Aí como vai ser o desdobramento disso... Vai depender, né, de cada um. Vai ser de acordo com a vida, não cabe a mim. Roberto Santucci, José Alvarenga Júnior, Rafali Rossi, Hector Babenco, J. Betanco, André Pelens, Adriano Stuart e Sérgio Ponti são diretores de filmes brasileiros. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já para finalizar esse bate-papo gostoso da sala de cinema, da imaginação de cada um aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta no último bloco do Clique Jornal de hoje aqui da Rádio CT, com a presença do cineasta Sérgio Ponti. Sérgio, você citou aí o Eduardo Galeano, foi uma perda, inclusive até a presidente, eu não sabia da grandiosidade do Eduardo Galeano, porque até a presidente Dilma falou, olha, é uma perda irreparável, não é esse... a ida dele, não é? Até a presidente Dilma citou o Eduardo Galeano no dia de hoje. O Eduardo Galeano, ele é um poeta, né? Eu acho que poeta é poeta, né? Poeta vem para sensibilizar, né? É o olhar sobre a beleza, né? Eu acho que perante tudo que está aí, né? Que muitas vezes são coisas que nos agridem, né? E é uma engrenagem muito cruel às vezes. A beleza está aí, né? Então o que nos cabe é justamente valorizar a beleza, né? Então cantar os poetas, né? Eu acho que é a nossa utopia. A presidente Dilma diz que a morte de Galeano é uma perda para os que lutam pela América Latina. Então, encaixou. O livro que você traz, qual o nome do livro, mais uma vez? O título é ótimo, né? Que é De Pernas pro Ar, a Escola do Mundo ao Avesso. Que maravilha! E você cita o que do Eduardo Galeano? Então, tem um texto dele aqui, um escrito dele intitulado O Medo Global. E o que diz? Onde diz o seguinte: os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho.
Quem não tem medo da fome, tem medo da comida. Os motoristas têm medo de caminhar e os pedestres têm medo de ser atropelados. A democracia tem medo de lembrar e a linguagem tem medo de dizer. Os civis têm medo dos militares, os militares têm medo da falta de armas, as armas têm medo da falta de guerras. É o tempo do medo. Medo da mulher da violência do homem e medo do homem da mulher sem medo. Medo dos ladrões, medo da polícia. Medo da porta sem fechaduras, do tempo sem relógios, da criança sem televisão, medo da noite sem comprimidos para dormir e medo do dia sem comprimidos para despertar. Medo da multidão, medo da solidão, medo do que foi e do que pode ser, medo de morrer, medo de viver. Nossa! Que lindo! Que show! Olha, bem das contradições que você estava dizendo, né, Sérgio? Um tem medo da fome e o outro tem medo da comida. Sim. É exato, quer dizer, os que trabalham têm medo de perder o trabalho. E os que não trabalham têm medo de nunca encontrar o trabalho. Trabalhando essas contradições, né? Uns têm, como a Shirley falou. Tem medo de não conseguir comer, o outro tem medo de comer. Os que não têm medo da fome têm medo da comida. Isso vai fazer mal. Tem o que vai fazer mal, tem os bulêmicos, tem o anorexo. Se eu fosse você, eu não comeria isso, tá? Agora, o medo da mulher, da violência, do homem, medo do homem, da mulher sem medo. Olha, Eduardo Galeano, ele realmente completou o pensamento de cada um. Agora, medo dos ladrões, medo da polícia, medo da porta, da porta sem fechadura, né? Medo dos militares, que por sua vez, né, tem medo da falta de armas, que necessitam das guerras, né? Isso, né, é o lado terrível que a gente está falando, né? A beleza está aí, mas também junto com a beleza nessas contradições, né, da vida, a gente, né, se depara com isso também. Que ele fala também, medo das armas não encontrarem a guerra, né? Porque olha, incrível, fantástico, muito extraordinário. Que livro é esse? Esse livro é De Pernas pro Ar, a Escola do Mundo ao Avesso. Do Eduardo Galeano. Isso. De Pernas pro Ar, a Escola do Mundo ao Avesso. Tem um arlequim na foto, né? Do arlequim? Né? Vou até publicar no meu Facebook essa... Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quem não tem medo da fome tem medo da comida. É incrível, fantástico, extraordinário. Porque o medo está aí, né, Paulo? O medo está aí, ele faz parte, né? E a gente caminha, né? Sempre, mais uma vez eu vou repetir, sempre buscando a beleza e buscando a vida, né? Senão, nada disso aqui talvez tenha o menor sentido, né? Coisa linda, esse é o medo global. Esse é o medo global. Sérgio Ponti, eu não posso falar do Sérgio sem falar do João Matador de Cobras. Cadê o filme? Onde que se assiste esse filme? No YouTube dá para assistir? Então, o filme ainda não está disponível porque, como eu estou aí nesse ritual de enviar o filme para circuitos de festivais, né? Então, eu ainda não liberei o filme publicamente, né? Mas logo eu vou disponibilizar. Né? E quanto tempo? 10 minutos. 10 minutos. É um curta-metragem. Não pode colocar no Face? Não, porque eu acho que sofre perante alguns festivais, né? Ele tem uns critérios de seleção que tem uma exclusividade, né, para exibição, né? Então eu estou participando desse ritual, né, que faz parte da feitura de um filme mesmo. O que diz o João Matador de Cobras, em poucas palavras? O João Matador de Cobras, ele é uma memória, ele é uma memória que se tornou ficção, né? Que conta a história de um matador de cobras, né? De um vilarejo, de uma região, né?
que tinha muita que ao receber o chamado de ajuda, né, de um menino, né, que se depara com uma cobra no lixo, né? No lixão. Ele chama o João Matador para gladiar com ela na arena romana, sabe? Aquelas arenas romanas. Muito né? bom. Então é isso. João Matador de Cobras, né, gladiando, né? Quanto custou esse filme? Esse filme eu fiz ele, né, do meu próprio bolso, com algumas pequenas ajudas, assim, contribuições de passagem, né, para custear a Gisele Kenji, que trouxe a cobra lá de São Paulo, né, para... Com cobra de verdade vocês fizeram? Com cobra de verdade, Nossa! A Gisele é uma moça que ela se apresenta. Ela é uma dançarina de música de música egípcia. Ela tem atualmente eu acho que ela está com 4 serpentes, né? Ela convive com elas. De estimação. De estimação. As serpentes são os pets dela, né? Bom, então você trouxe a Gisele para fazer o filme. E ela foi fantástica, assim. E a Ra, que é a cobra dela, né, que participou, foi um evento no dia, né, para a comunidade. Isso é uma coisa que eu queria falar, assim, sobre a importância de uma expressão artística numa comunidade, né? Porque o Lourenço é lá do Colonial, né? O Gabriel Barreiro também, né? Lá da Zona Sul, né? E o filme também teve a participação de outros moradores, né? E a casa onde foi a locação da casa do João Matador também foi lá na Vila das Flores, né? Então houve toda uma participação das pessoas para um evento que aconteceu durante o processo de filmagem, né? Então o João, né, o José, que ofereceu a casa para fazer, né, o filme, limpou a casa, recebeu a gente, né? Quando terminou a filmagem, ele me chamou para tomar uma cachaçinha com ele, sabe? Aí que o filme saiu no início, mesmo. quando eu fiz o convite para ele, ele ficou, mas quem é esse cara, né? Aparece um cara no meu portão. E quando eu vi o portão da casa dele, eu falei, não, o filme tem que ser ali. Foi a partir do portão da casa Nossa, dele. Nossa, você nem conhecia, né, o sujeito? Não conhecia. Eu fui lá ver a locação do filme e cheguei lá, né? E as coisas são assim, né? E então ele me olhou com uma certa desconfiança, né? Pô, um ET chegando aqui, falando para fazer um filme, né? Aí você falou o nome do filme e ficou mais assustado ainda, né? Mas aí, no final, ele me convidou para beber uma cachaça com ele. Pronto. Né? Foi uma maravilha. Agora, uma curiosidade. E a Gisele cobra? A Gisele é heavy metal. É heavy metal? A Gisele é heavy metal. Então, né? E cobrou para mim? Cobrou. A Gisele cobra. A Gisele cobra. Cobra, né? Claro, ela é uma dançarina, né? Eu acho o mínimo, né? Mas ela trouxe só a Ra. Só a Ra. Que é. Só a Ra. Depois foi interessante que a pessoa onde o João o Matador foi inspirado, né? Que é o tio João. O tio João falou, ele viu o filme no dia de estreia, né? Ele falou, pô, mas deveria ter um monte de cobra, só uma cobra lá. Eu falei, nossa, a ideia dele foi ótima. Né? Se eu soubesse, teria pedido para a Gisele trazer. Pode ter. Uma outras, cobra já é demais, já. Ficaria muito mais interessante o filme, né? Bom, pode ter o João Matador de Cobras 2. Bacana. João Matador de Cobras né? Com as outras, né? Serpentes. Sérgio Ponti, aonde te encontra? Nas redes sociais, no e-mail? Pois não. Sim. Acho que no Facebook lá, quem quiser conversar comigo, né? Tá lá como Sérgio Ponti. Sérgio Ponti no Facebook. Pois não, Sérgio. Para encerrar, posso fazer uma claro. Fechar aqui então com mais um Eduardo Galeano? do Eduardo Galeano, né? Onde ele diz o seguinte: há ditaduras visíveis e invisíveis. A estrutura de poder do futebol no mundo é monárquica. É a monarquia mais secreta do mundo. Ninguém sabe dos segredos da FIFA fechados às 7 chaves. Os dirigentes vivem como em um castelo muito bem guardado. E os protagonistas do futebol, os jogadores, trabalham como macacos de circo, ou seja, não são os receptores dos benefícios dos espetáculos que nos brindam. Acredito que seja fortunas, pois as contas são secretas.
E os atletas atuam pelo prazer de jogar, o que é importante. Eu rogo a Deus para que os jogadores não percam esse prazer, pois nos últimos anos eles vêm sendo condicionados a apenas ganhar, o que resulta em mais dinheiro. Eduardo Galeano. E aproveitando isso, essa questão do prazer de jogar, eu relaciono ela com o prazer de fazer arte. Acho que os artistas também precisam, né, ter esse prazer de jogar. Muito bom. E aí você viu que reflete um pouco esse lado do Galeano de gostar de futebol, né? Sim. E gostar de vida, né? Sim, e a gente falou sobre o futebol aqui, né? Os campinhos de terra, né? Sérgio Ponti. Galeano, tá certo. Perdão. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CT. Eu que agradeço o convite, tá? Muito obrigado. Valeu. E vamos lá. Obrigado. E nas redes sociais, Sérgio Ponti. Isso. Bom, o Sérgio citou aí trechos do Eduardo Galeano. O Galeano, ele estava internado no hospital da capital uruguaia desde sexta-feira e devido às complicações de um câncer de pulmão que ele já havia sido tratado em 2007 e acabou morrendo. Nasceu em Montevidéu no dia 3 de setembro de 1940 e morreu na manhã desta segunda-feira em Montevidéu, no Uruguai. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, o nosso entrevistado e cineasta Sérgio Ponti, a diretora editorialista, a jornalista Shirley Marciano, nosso diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela audiência, companhia, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.